Você já usou Jesus como um meio para conseguir aquilo que você queria? Eu já usei Jesus diversas vezes e o problema disso é que a gente tira o verdadeiro lugar de Jesus. Jesus ele não deve ser o meio, ele deve ser o fim. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre isso, porque o problema de fazer isso é que a gente tira o lugar de Jesus na nossa vida e colocamos outras coisas. Nós utilizamos ele como um meio e não como um fim. E eu vou explicar mais, fica nesse vídeo. Jesus, ele não é uma ferramenta para você usar, para você alcançar aquilo que você quer. Jesus, ele não é o seu mordomo pessoal. E muitas vezes a gente faz orações, a gente pede coisas, e não é errado pedir, nós devemos fazer, nós temos promessas, nós podemos acessar pela Bíblia. Mas o problema é quando nós invertemos as coisas. Quantas vezes eu mesma já orei pedindo um carro, pedindo dinheiro, pedindo diversas coisas? Usando Jesus não é uma ferramenta para você usar para conseguir coisas. Se você está tendo um relacionamento com Jesus somente para conseguir coisas dele, está errado. Nós estamos vivendo o cristianismo de uma forma errada. O cristianismo não é sobre nós. Na Bíblia, lá em Romanos, vai falar que tudo é para Ele, tudo é por Ele. Então, por isso que eu falo que Jesus deve ser o fim de todas as coisas. Então, por exemplo, estou pedindo uma casa, um carro, ok, mas isso tem que ser para glorificar o nome do Senhor, porque tudo é para Ele. Então, em diversos momentos da minha vida, ainda mais no início da minha conversão, eu colocava Jesus nesse lugar, eu colocava Ele para conseguir coisas. Não é errado, Jesus, ele nos disponibiliza várias promessas, várias coisas, Ele está conosco o tempo inteiro, Ele sabe o que a gente precisa, mas o problema disso é quando a gente utiliza Jesus como um mordomo. Ele não é um mordomo, Ele é o nosso Senhor, nós que somos servos dEle. E quando esses lugares são invertidos, nós colocamos coisas no lugar errado. Então nós passamos a idolatrar certas coisas. Por exemplo, eu quero muito um carro e aí eu coloco Jesus em outro lugar, eu coloco o carro no lugar de Jesus. E deve ser ao contrário. Nós devemos colocar Jesus no centro de todas as coisas, no centro do nosso coração, e não o que nós queremos. Então a gente sempre tem que pensar nisso. A vida cristã começa e termina em Jesus. Jesus, ele não é uma escada para o sucesso. Ele é o objetivo final da nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador. Então, a partir do momento que a gente faz o uso errado de Jesus, nesse tipo de coisa, nós estamos pecando, nós estamos criando outros ídolos em nosso coração, que não é realmente o significado de Jesus. Por isso é importante. Isso estava acontecendo comigo e teve um dia que eu tive uma reflexão e o Espírito Santo me tocou e falou: Jesus não é o seu mordomo. Porque nesse tempo imediatalista, a gente quer as coisas para ontem. Se você quer uma casa boa, você quer para ontem. Se você quer um carro bom, essas coisas que Jesus sabe que a gente precisa. Mas as coisas não são assim. E não é para o nosso benefício próprio. É para engrandecer o nome dele. E quando a gente muda, quando a gente abre a nossa mente para isso, quando a gente troca a motivação do nosso coração, tudo muda. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque isso foi uma virada de chave para mim. Não é fácil a gente pensar dessa forma, mas quando a gente pensa, tudo muda. Porque a gente coloca Jesus no lugar certo, no ponto central do nosso coração. E tudo que a gente faz é para Ele. Então, às vezes, até aqui em casa, às vezes eu tinha preguiça mesmo de arrumar a casa, de fazer coisas. E um certo dia eu falei, não, na Bíblia fala que tudo que a gente fizer, tudo, exatamente tudo, tem que ser para a glória de Deus. Então, a gente vai mudando a nossa mentalidade. E hoje, por exemplo, quando eu arrumo casa, eu falei, não, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que deixar tudo impecável, porque é fazendo para a glória de Deus, até nessas atitudes pequenas do nosso dia a dia. Então a gente tem que mudar realmente tudo. E é aos pouquinhos que a gente vai mudando. E tudo que a gente vai fazer, a gente faz com excelência. E isso é bom para a gente. Se você está no trabalho, você tem que trabalhar com excelência. Na sua vida de casado, fazer tudo com excelência. Porque é tudo para a glória de Deus e isso tudo manifesta a glória do Senhor. Outro ponto que eu quero falar é que sim, Jesus permite que nós tenhamos uma vida plena aqui na Terra. Ele permite que a gente acesse curas, acesse milagres. Mas esses milagres não são para nós. Esses milagres, eles são para glorificar o nome do Senhor. Tem uma passagem lá em João 11:4, que fala o seguinte: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, a pessoa recebeu a cura, mas a cura foi um benefício, mas entende que o principal foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Isso também acontece aqui, hoje, nos tempos de hoje.
tudo que acontece na nossa vida para o nome do Senhor ser glorificado. Então, as curas e milagres não são sobre nós, não são para nós. É claro que Jesus, ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele permite que a gente tenha acesso a essas coisas. E outra coisa, ele também permite que a gente participe dos milagres, né? Tem uma passagem de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, que ele pede para as pessoas que estão lá retirarem a pedra. Então, Jesus, ele sempre usa essas coisas porque ele gosta, ele ama ter um relacionamento com nós. Então, ele deixa que a gente participe dos milagres. Mas tudo o que acontece é para que o nome dele seja glorificado e para que, através disso, outras pessoas alcancem a salvação. Esse é o objetivo principal. Jesus, ele é o nosso Salvador. Então, tudo que acontece em nossa vida é para o nome dele ser glorificado e para que outras pessoas sejam salvas através disso. Então, todos os milagres que acontecem na nossa vida, todas as curas, são ferramentas dele. Ele nos usa como instrumentos para que o reino dele alcance outras pessoas, para que outras pessoas possam viver a vida eterna, serem salvas, assim como nós que estamos em Cristo somos salvos e temos essa convicção. Então, ele nos usa, ele permite que essas coisas aconteçam para que o nome dele seja glorificado. Então, quando a gente tem essa consciência, tudo muda, porque paramos de ser egoísta, paramos de pensar em nossas causas e pensamos em algo maior, porque somos embaixadores do reino. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:20, fala que nós somos embaixadores do reino. Então, Jesus, ele poderia fazer tudo sozinho, né? Mas ele escolheu nos dar esse presente, né? Para que a gente alcance outras pessoas através dele. Jesus, ele poderia agir sozinho, mas ele escolheu nos usar como instrumentos dele. Ele escolheu que através de nós, né, o Espírito Santo que habita em nós, pode alcançar outras pessoas. Por quê? Porque ele ama ter um relacionamento com nós. Quando Jesus ressuscita Lázaro, eu amo essa passagem, ele pede para as pessoas removerem a pedra, né? Jesus, ele fez a parte mais difícil, que foi ressuscitar Lázaro, né? A parte mais difícil do milagre fica com Jesus. Mas ele pediu para que as pessoas removessem a pedra. Jesus podia remover a pedra num piscar de olhos, mas ele escolheu que pedissem para remover a pedra para que a gente participasse do milagre. Ele ama nos relacionar, ama nós como pequeninos, né? Que a gente faça alguma coisa. Então, ele permite isso porque ele ama nos relacionar, ama ter um relacionamento conosco. Ele é tão amoroso, nosso Pai, e ele permite essas coisas por isso. Gente, eu não quero passar nesse vídeo a mensagem que é errado conquistar algo, ou que é errado pedir coisas para Jesus. Não é errado, mas a gente deve ter cuidado como que está a motivação do nosso coração, né? Lá em Mateus 6:21 fala o seguinte: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então a gente tem que ter cuidado. Nós temos que usar Jesus. Jesus é o início e o fim. Ele não é um meio para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Eu quero frisar isso bem nesse vídeo para deixar claro. E é isso que o Espírito Santo vem me mostrando, que tudo é para a glória dele, né? Que a gente não pode usar Jesus como mordomo, que a gente quer, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a gente não deve fazer isso, né? A gente deve orar, a gente deve esperar no Senhor. Senhor, eu quero isso, apresenta em oração. Apresenta a partir desse item que você quer, desse milagre, dessa cura, desse desejo no seu coração, seja um casamento, seja algo, mas apresente para o Senhor em oração e fala: Senhor, eu quero isso, o Senhor conhece meu coração, a partir disso eu vou glorificar o teu nome. E sempre, 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 Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque quando a gente fala isso, nós estamos deixando o Senhor nos usar. E é isso, como embaixadores do reino de Cristo, é isso que nós devemos fazer, deixar Ele nos usar, porque nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Ele vai nos usar da melhor maneira, Ele vai nos usar para alcançar outras pessoas. E Ele vai usar de uma maneira que nós nunca, jamais poderíamos agir sozinhos. Só podemos agir assim por meio do intermédio dEle. E para finalizar, sabe o que é mais lindo? Jesus, Ele já nos deu tudo o que a gente precisa. Ele já morreu por nós para nos dar a vida eterna, nós vamos estar com Ele na vida eterna. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, o doce Espírito Santo que mora dentro de nós, somos selados no Espírito Santo, o Espírito Santo mora dentro de nós, então não há riqueza maior. Então vamos nos permitir que o Senhor nos use, que o Espírito Santo nos mova em direção ao que o Senhor tem para nós. Nós devemos confiar no Senhor, nós não precisamos ter medo, porque o que Ele tem é muito melhor do que a gente pode imaginar. Então que a gente possa entregar para Ele todos os nossos desejos, a gente possa entregar o nosso coração e que a gente nunca, jamais use Jesus como um meio para conseguir algo.
mas que a gente possa ter um relacionamento com Jesus, momentos de gratidão, momentos de alegria, que a gente possa entender que Jesus, ele não abre a porta, que Jesus, ele é a própria porta. Ele que tem todas as oportunidades, é nele que nós nos encontramos. Então, é lindo o amor dele por nós, então vamos usufruir disso, vamos deixar de lado a nossa vontade, a vontade da nossa carne, as coisas que a gente quer, e vamos deixar que fluir, né, que o Espírito Santo flua em nós, mostrando o que o Senhor tem pra gente, mostrando os desejos dele, que é muito maior que os nossos. Amém? Nós, como embaixadores do céu, temos que ter a certeza que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Nós, como Jesus fala, nós não devemos ficar ansiosos pelo dia de amanhã, nós não devemos ficar preocupados com o que a gente vai beber, com o que a gente vai comer, mas nós devemos acreditar que o Senhor vai prover. E é claro, né, eu não estou falando, gente, pra gente negligenciar as coisas da terra, o nosso trabalho. Não estou falando pra gente negligenciar, porque tudo que a gente vive aqui na terra, nós temos consequências na eternidade. Então a gente sabe que se a gente é uma pessoa ruim, nós vamos colher coisas ruins aqui na terra e na eternidade também. Não estou falando para negligenciar, mas estou falando pra gente confiar em Deus, que Deus, ele vai nos prover tudo que a gente precisa. E que a gente possa, para a gente viver a essência do Evangelho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e para a gente ir e pregar o Evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam salvas, para que o Senhor Jesus volte o mais rápido possível, para que a gente possa viver eternamente glorificando Ele no céu. Lá em 1 Pedro 2,11 fala que nossa verdadeira casa é no céu, que nós somos forasteiros nessa terra, e que lá está o nosso tesouro, a nossa esperança eterna. Então nós estamos aqui na terra, mas nós temos que ter a ciência que a nossa esperança, a nossa fé, o nosso galardão está no céu. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir, assim como eu, né, quando o Espírito Santo me tocou, falou que Jesus não é o meu mordomo, que as coisas não são do meu jeito, que as coisas são do jeito dele. Então na hora que eu quero, que o tempo do Senhor é diferente do nosso e que o tempo dele é que é perfeito. E vai acontecer na nossa vida coisas extraordinárias por meio dele. E não é sobre nós, mas sim sobre eles, sobre alcançar outras vidas, sobre ser embaixador do céu. Então eu quero que você reflita no dia de hoje, nós todos refletimos, né? Se nós estamos vivendo vendo Jesus apenas como meio para conseguir algo, ou se estamos vivendo para glorificar o nome dele, se nós testemunhamos os milagres, as curas que ele fez conosco, se nós estamos sendo mensageiros do reino dos céus, se nós estamos realmente honrando ser embaixadores do céu aqui na terra, se nós estamos sendo pessoas melhores, que a gente possa pensar isso nesse dia. Eu venho pedir, se esse vídeo te edificou, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que esse vídeo alcance outras pessoas que precisam ver essa mensagem, que você curta, compartilha, se inscreva no canal, que assim o YouTube vai entender que é um vídeo relevante e outras pessoas vão assistir. Se essa mensagem te edificou, eu peço de coração. Que você faça uma oração sincera hoje ao Senhor Jesus, entregando o seu coração, entregando os seus desejos, entregando tudo o que você tem, tudo o que você quer, que você coloque nas mãos dele. E peça para ele que, se você estiver pedindo errado, que o Espírito Santo te mostre a maneira correta de como fazer. E o mais importante, que o Espírito Santo te use para tocar outras pessoas, que você compartilhe os milagres que estão acontecendo na sua vida, as curas, todas as coisas para que outras pessoas sejam alcançadas. E que você glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos que é a nossa missão como embaixadores, glorificar o nome dele e alcançar outras pessoas. Te agradeço por ter ficado até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Um beijo!